Doutora Rosângela, muito boa noite, tudo bem? Bom? Prazer. Seja bem-vinda ao Tribuna e boa noite também para o Marcelo. Opa! Olha que maravilha, super simpático, para falar de um assunto, gente, fogos de artifício. Doutora, já quero começar com uma pergunta. Todos os cães sofrem com os fogos de artifício? Todas as raças, todos eles? Não, felizmente não são todos os cães que sofrem, mas tem uma grande porcentagem de cães que acabam sofrendo, até porque os cães têm uma audição muito mais acurada que a nossa, né? Então, o barulho dos fogos é um barulho muito forte e acaba estressando os animais. 4 vezes mais apurada que a nossa, né? Por que essa audição é tão sensível? Eles têm uma audição muito mais apurada, assim, eles escutam a distância de 4 vezes, né? E também escutam ondas sonoras que nós não conseguimos escutar. Então, sons muito baixinhos, que a gente chama de ultrassom, eles acabam conseguindo escutar. Então, o som dos fogos acaba sendo um som muito mais forte. Marcelo tá agitado aqui com as câmeras, gente. Olha só, um dia de estrela, Marcelo, hoje. Marcelo é o nome do meu pai, gente. Olha que homenagem bela aqui pro cachorro. É verdade, nome bonito, né? Verdade. Mas quais são os sinais que os cães apresentam quando eles estão com medo ali dos fogos de artifício? Na verdade, o cão que apresenta muito medo, ele vai tentar se esconder, ele vai tentar ir para um lugar. Ele vai tentar ir para baixo da cama, para baixo de um armário, ele vai tentar. Na verdade, é uma questão bem instintiva, né? Ele escuta aquele barulho muito alto, ele acha que aquilo significa um perigo e ele vai tentar se esconder. Alguns animais começam a lamber, colocar a língua para fora e lamber de uma forma um pouco mais compulsiva. Muitas vezes ficam com a midríase, né? Com a pupila dilatada, alguns animais tremem. Animais, por exemplo, que têm epilepsia, que têm a propensão a ter um ataque epilético, pode desencadear um ataque epilético. Eles demonstram sinais de medo e ansiedade durante esses momentos. Como é que a gente tem que reagir, então, enquanto dono? Eu, por exemplo, o Max em casa, gente, meu cachorro, ele não tem tanto medo. Mas eu vejo o cachorro aí dos meus primos, dos meus familiares, eles sofrem bastante. E a primeira coisa que a gente quer fazer é ali agarrar eles, né, abraçar. Isso é ideal ou não? Não é ideal. Na verdade, você tem que passar segurança para o animal. Então, se o animal começou a tremer e você falar, ai meu Deus, coitadinho, pegar no colo, você também está passando para esse animal que você também está com medo e acaba piorando o medo dele. Todo mundo fica com medo. Exatamente. O ideal seria você distrair o animal. Então, se você sabe que vai ter jogos, por exemplo, um final de jogo, né? Tá tendo um jogo da Copa, no final desse jogo vai ter fogos, o ideal é você ligar a televisão, tentar distrair o animal com outro tipo de som, pegar o brinquedinho que ele mais prefere, tentar distrair e passar segurança para o animal. Mas o ideal mesmo seria você acostumar o animal, quando filhote, até o 3º e 4º mês de vida, a sons e barulhos diferentes. Ou passar o animal adulto por um processo de dessensibilização, que a gente fala. Então, você consegue pegar vídeos na internet, barulhos de chuva, barulhos de trovão, barulho de fogos, e colocar cada vez um pouco mais alto esse volume e o animal ele se adaptando a esse som. Exatamente. Ele vai se acostumando. Isso depende de cachorro para cachorro. Exatamente. Se for um animal muito medroso, o ideal é procurar um médico veterinário. Existem tratamentos medicamentosos com ansiolíticos, existem tratamentos à base de florais, homeopatia, acupuntura, que pode diminuir um pouco essa ansiedade. A gente já volta a conversar, porque o Marcelo já se acalmou aqui, viu, gente? Não está acostumado com as câmeras, né, doutora? Verdade. Vamos já ver se o pessoal está mandando pergunta aqui nas redes sociais. Nosso WhatsApp, 950336870, gente. Vamos ver aqui, abrir o WhatsApp da Rede Vida. Mande sua pergunta, olha só. Enquanto o pessoal vai mandando aqui, vamos continuar as nossas perguntas por aqui. Falamos que os cãezinhos eles ficam muito nervosos com os fogos de artifício. Demos algumas já orientações para acalmá-los. Sedativos devem ser utilizados? Sedativo seria a última opção, né? Não é recomendado para todos os animais, então é muito importante conversar com o médico veterinário. Existem outras coisas que a gente pode tentar fazer antes, né, do uso de sedativos. Então, realmente, se o animal tem um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande, um animal que sofre demais nesses momentos, ele pode tomar um sedativo preventivamente, desde que o veterinário faça alguns exames, ver se esse animal pode tomar esse ansiolítico. E aí a pessoa pode dar, por exemplo, na época de Ano Novo, né, que ela sabe que naquele momento vai ter 15 minutos de fogos, então ela pode, com antecedência, dar o sedativo. A gente não recomenda deixar o animal sozinho com o sedativo.
Tem que tomar muito cuidado se o animal tomar o sedativo e a casa, por exemplo, tiver uma escada, tiver piscina. Então, o animal pode estar mais sedado e aí tem todos esses perigos. Exatamente. A gente sempre recomenda, em casos de um estresse muito intenso, de uma ansiedade muito intensa por fogos, deixar o animal na casa, na parte mais segura da casa, né? Tudo fechado, para você evitar um pouquinho também o barulho. É o lugar que ele se sente mais seguro, né? Então, se é no seu quarto, que tem até o seu cheirinho, ele vai se sentir mais confortável com esse local. A caixinha de transporte que a gente leva os cãezinhos para passear, é o ideal também a gente colocar eles ali quando os fogos começarem? Se ele está acostumado a entrar e ele usa aquela casinha, por exemplo, como um local onde ele dorme, tudo bem. Agora, se a casinha também, ela passa uma certa ansiedade pro animal, né? O animal pensa que toda vez que ele põe dentro da casinha, ele vai pro veterinário. Então, não é o ideal. Ele precisa estar no lugar que ele mais se sente confortável, na verdade. Pode ser, se ele entrar embaixo da cama, o ideal é você não tirar ele debaixo da cama. Se ele está se sentindo seguro ali, você deixa ele naquele local. Nunca sozinho. Nunca sozinho. De preferência, não deixar o animal sozinho. Só em último caso, você tem que realmente sair naquele momento, então você deixa esse animal no local mais seguro da casa, para ele se sentir mais seguro, né, Marcelo? Preso com a coleira ou não? Não, coleiras nunca, correntes nunca. O animal pode começar a se debater e acabar se enforcando, né? Então, não deixar o animal, em hipótese nenhuma, preso em corrente. Tá vendo, gente? Nada de correntes, nada de prender os animais. Exatamente. Quais são as sequelas para esse animalzinho com os fogos de artifício? Cada vez mais, se ele passar por um momento de muito estresse, cada vez mais ele vai ficar com medo. Então, o ideal é a gente sempre tentar desensibilizar. Fazer com que aquele barulho não seja uma coisa tão traumática. Né? A gente tenta fazer com que ele escute o barulho na televisão, distrai o animal, brinque com o animal na hora dos fogos, para tentar fazer com que ele perca esse medo. Né? Mas não são todos os animais que têm um medo muito intenso, mas aqueles que têm, fica mais difícil de lidar com esse problema. Pessoal, agora sim tá mandando aqui, conseguir achar as mensagens no nosso WhatsApp. É que são inúmeras mensagens, gente. A gente se perde às vezes aqui, viu? São muitas mensagens. Olha só, engraçado, meu cãozinho não liga para os fogos de artifício. Eu acho isso muito estranho. A gente falou no começo que nem todos... Sim, nem todos. Na verdade, existem alguns estudos que falam que entre 40% e 50% dos animais não ligam para os fogos. Eu, pelo menos, tenho 3 cachorros em casa e tem só uma que liga realmente, que fica mais nervosa, mas os outros não. O Marcelo liga? O Marcelo não liga muito, não. O Marcelo não liga muito. É tranquilo, tá aqui observando o nosso estúdio. Ele tá um pouco ansioso agora, mas ele, graças a Deus, felizmente, para os fogos, ele não liga muito. Isso mesmo. Gente, continua mandando sua mensagem aqui pro WhatsApp da Rede Vida, 950336870. E se identifique, fale quem você é, de onde você está falando, porque a gente tem o prazer de saber quem você é. Aqui mais uma mensagem, doutora. Minha cachorra tem tanto medo que um dia pulou pela janela, acredito, saindo em cima de um guarda-roupa. Nossa, difícil foi tirá-la de lá. Isso é muito comum, por isso que a gente fala para sempre manter o animal preso, janelas fechadas, portas fechadas, longe, por exemplo, de artefatos de vidro, porque o animal pode se debater, pode pular, aquilo pode quebrar e realmente ter esse tipo de problema. Ó, o Marcelo. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu, doutora? Olha só o Marcelo se acalmando aqui. Agora vamos ver mais perguntas das redes sociais do nosso WhatsApp, porque a gente gosta da sua participação. Olha só, tenho um pastor alemão. Cadê aqui? Pastor alemão sumiu aqui a mensagem. Mas, ó, meus gatos também têm medo. A gente está falando dos cães, mas os gatos também podem sofrer. Os gatos também. E, na verdade, o gato, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar se esconder dentro de um armário, embaixo de uma cama. O ideal é deixar o animalzinho ali, porque ali é o lugar que ele se sente mais seguro. Então, não tentar puxar o animal debaixo da cama, não tentar tirar o animal de dentro do armário. E o gato também dá para fazer esse processo de sensibilização. Então, aos poucos, colocar esses tipos de barulho no computador, na televisão, fazer com que o animal escute esse barulho sempre num volume mais baixo e lentamente, ao longo de semanas, aumentando cada vez mais esse volume. Marcelo. Fica calmo. Ó, o Brasil inteiro está te vendo ali, ó, pela Rede Vida de televisão. Doutora, tô vendo aqui, no ouvido, se a gente colocar um algodão, ajuda? Ajuda. De preferência, um algodão parafinado, que ele consegue ocluir mais o som,
Ou então esses produtos, na verdade, protetores auriculares de silicone, que ele consegue bloquear mais o som. Ou a gente pode bloquear também janelas e portas com panos, tentar abafar ao máximo esse som que vem de fora da nossa residência. Tem uma técnica bacana do pano, né? Como é que funciona? Isso, a técnica de Terling, que a gente chama. Ela foi desenvolvida por uma terapeuta que usou isso com cavalos nos Estados Unidos e é uma técnica que procura acalmar o animal. Então, na verdade, é muito utilizado também com seres humanos, com crianças. A gente sempre pega uma faixa elástica, né? De um tamanho grande, de preferência, dependendo do tamanho do animal. E essa faixa a gente encontra em qualquer lugar. Isso, encontra em farmácias, em casas cirúrgicas. E a gente vai passar aqui pelo pescoço do animal, como se fosse um cachecol. Olha lá, gente, presta atenção no pescoço. Assim, com as pontas voltadas para cima, né? Como se fosse um cachecol, mas ao inverso. A gente vai fazer um X na parte de cima, aqui na parte das costas do animal, e um outro X na parte de baixo, e a gente vai amarrar aqui em cima. Então, dessa maneira, isso vai fazer uma compressão constante no animal, é uma compressão gentil, né, uma compressão suave, e vai fazer com que o animal se sinta mais seguro. Não são todos os animais que a gente consegue ter um efeito tão positivo, né? De 30% a 40% dos animais acaba não tendo tanto efeito, mas a grande maioria acaba se sentindo mais tranquilo com a colocação da faixa. E a gente coloca a faixa quanto tempo antes dos fogos começarem? Por exemplo, no final do ano a gente sabe que começa já na virada, né? Ali a contagem regressiva. Sim. O ideal é colocar a faixa bem nessa hora ou um pouco antes? Não, bem antes, mas o ideal é você acostumar o cachorro com o uso da faixa. Então você vai começar a acostumar ele meses antes ao momento que você sabe que vai ter o problema do estresse e ver como o animal fica, porque a primeira vez que você coloca pode ser que ele ainda não esteja tão acostumado. Então, a gente sempre recomenda acostumar o animal com o uso da faixa. Existem coletes hoje à venda também, o Thunder Vest, o Thunder Shirts, que eles acabam tendo o mesmo efeito. São coletes como se fosse uma roupinha e tem uns velcros que você consegue fazer com que fique bem mais justo no corpo do animal. O que acontece quando a gente coloca a faixa no animal? Na verdade, ela vai comprimir algumas áreas, alguns nervos do sistema periférico do animal e isso vai fazer com que o animal fique menos ansioso. Então, existem alguns estudos que comprovam que abaixa a frequência cardíaca do animal, você libera algumas endorfinas, o animal se sente mais seguro. É mais ou menos como se fosse o efeito de um abraço bem forte que você dá numa pessoa para confortar a pessoa. É mais ou menos isso que, inclusive, estudo em crianças autistas, né? Existe uma máquina do abraço que as crianças autistas, quando elas se sentem muito desamparadas, elas deitam, elas vão nessa máquina e apertam, e essa compressão causa um grande prazer nessas crianças. E no animal é mais ou menos a mesma teoria, né? O animal acaba ficando mais confortável e não sente tanta ansiedade, tanto estresse. Marcelo tá super confortável agora, gente. Marcelo agora acalmou. Acalmou. 8 horas e 51 minutos, é isso mesmo no relógio? 8 horas e 51 minutos. O Marcelo tá aqui dormindo já, gente, ó, tá quase. Vamos para as perguntas aqui do pessoal, olha Sim, só. Claro. Boa noite, aqui é o Rafael de São Paulo. Boa noite, Rafael. Meu pincher, quando ouve barulho de fogos, fica latindo, procurando barulho. Ele não tem medo, mas se ele fica latindo... Não é uma forma de demonstrar medo? Na verdade, esse latido compulsivo é uma forma de demonstrar ansiedade diante daquele barulho intenso. O ideal é tentar distrair o animal nesse momento, pegar uma bolinha, um brinquedinho e nunca dar tanta importância a esse latido, né? Se a gente faz o reforço positivo ao latido, o animal cada vez late mais. Então, tentar distrair o animal com alguma outra coisa para ver se ele para esse latido. Mas esse latido é uma forma de demonstrar um certo nível de estresse também. Continuamos aqui com o WhatsApp. Meu cachorro começa a babar muito e fica andando de um lado para o outro. O que fazer para ele parar de babar? Quando o animal baba, né, essa cialorreia que a gente chama, também é um sinal de um estresse, de uma ansiedade severa. As mesmas coisas que eu falei, o ideal é tentar desensibilizar o animal antes, né, do evento que vai ter os fogos. Nesse momento, tentar distrair o animal, deixar o animal no local mais seguro da casa, televisão ligada, tentar brincar, dar um petisco para o animal, tentar fazer com que ele perca o medo e tire a atenção e o foco naquele barulho que está incomodando ele bastante. Que outra dica a gente pode dar para o pessoal de casa, então, proteger os cãezinhos dos fogos de artifício? A gente já citou inúmeras dicas, quais outras a senhora destaca?
Uma dica muito importante que está relacionada com isso, é uma forma preventiva de a gente causar um acidente maior, é sempre manter o animal com a identificação. Caso ocorra um perigo de o animal sair correndo, escapar da sua residência, é muito comum animais que estão em hotéisinhos no final do ano. O pessoal vai viajar, né? E deixa os cachorros. E deixa o animal sem identificação, o animal acaba se perdendo, saindo, consegue escapar de uma porta, de um portão. Então, a primeira dica, o animal sempre com identificação. A segunda dica é tentar fazer essa dessensibilização prévia e, se não for possível, nesse momento, deixar o animal no local mais, mais seguro da residência, o mais fechado possível e tentar distrair o animal para que ele não tome foco tanto naquele barulho que está muito grave para ele. Tá certo. Tá bom? E que a gente resolva aí os problemas. O ideal seria se os fogos parassem, talvez. Exatamente. Porque os fogos incomodam, gente, às vezes até nós, seres humanos, né? Não apenas os cachorrinhos. Então, vamos evitar aí, se a gente puder diminuir a quantidade dos fogos, seria muito importante também. Doutora, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar. Muito Agradeço pela sua presença, a presença do Marcelo, né? Marcelo! Ele acalmou. Ele acalmou. Agora eu assisti ele aqui. Vou deixar os seus contatos também, olha só. CRMVSP é o site.gov.br, está aparecendo aí na sua tela. Vamos repetir então. CRMVSP.gov.br. Esse é o site. Lá tem todas as orientações também, né, doutora? É o site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela participação, viu? Muito obrigada.